Veja no ICL Notícias, segunda edição. Impotente e sem patente. Superior Tribunal Militar começa julgamento que pode tirar posto de capitão de Jair Bolsonaro. Pediram arrego. De olho em prisão domiciliar para Bolsonaro, Michele e Valdemar Costa Neto pedem que aliados parem de criticar o STF. Os tentáculos do Banco Master. Polícia Federal prende ex-presidente do Rio Previdência e abre investigação contra BRB. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando ao vivo em todos os nossos canais neste dia 3 de fevereiro, também conhecido como terça-feira, tudo a postos aqui no nosso estúdio em São Paulo. Chico Sá, parece que está um caos na cidade, mas aqui está tudo em ambiente controlado. Boa tarde, meu querido. Vila Mariana, tudo tranquilo, mas no noticiário não. Não tem paz. Noticiário a gente não tem paz, né, meu amigo? A gente vai voltar. Não há paz. A falar, adivinha do que, né? Mais um dia, mais atualizações. Olha, eu chutaria, eu não, digamos que eu não vi nada, eu chutaria Banco Master, Ibanez Rocha, Cláudio... Acertou tudo, como sempre, Cláudio né? Castro, prenderam um cara por lá, é por aí. É o por cardápio aí. é esse. É por aí. O cardápio a gente não costuma variar muito aqui, mas não é nossa culpa. A culpa é do roteirista Boa. do Brasil. E a gente vai trazer atualizações sobre uma operação da Polícia Federal que prendeu hoje o ex-presidente do Rio Previdência, o Davis Marcon Antunes. E o Davis Antunes, ele tinha deixado o comando do Fundo Único de Previdência Social lá do estado do Rio de Janeiro, no fim do mês passado, depois de uma operação da Polícia Federal justamente que investigava fraudes nessa gestão. E as investigações envolvem investimentos no Banco Master. A Polícia Federal apontou aqui, dentre várias questões que são relevantes, mas destaco aqui aplicações que colocam em risco recursos de 235 mil servidores. Chico, é muito grave e a gente chama Luiz Costa Pinto, nosso Por favor, o homem que sabe tudo de caso Master. Exatamente, meu querido. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. E gostaria de saber mais, tá? Boa. Eu preciso entrar mais nesses documentos para saber mais. Que maravilha. Não, mas, Gabi, Chico... Que é a intenção da polícia também. Diga. Que é a intenção da PF é saber mais, né? E outra, não deixar... porque o perigo de um cara desse solto é ele interferir na investigação. Exatamente. E ele botou só 1 bilhãozinho na mão do Vorcaro. Quase nada, né? 1 bilhão, gente, no Banco Master. Não, o da Rio Previdência. Sim. Isso, né? da Rio Pois Previdência. Ele é dos fundos de previdência, é o principal investigado, mas a gente sempre lembra, tem o Fundo de Previdência do Estado do Amapá, o Fundo de Previdência do Estado de Rondônia, de Roraima, na verdade, o Fundo de Previdência da Prefeitura de Maceió. Todos esses serviram para gerar caixa, né, para o Banco Master na operação em que ele estava precisando justificar junto ao Banco Central que não estava quebrado. E agora a gente sabe, pelas investigações, que no dia em que ele foi liquidado, 18 de dezembro do ano passado, o Banco Master só tinha em caixa 0,9% do capital suficiente para fazer face aos saques, né, que ocorreriam naquelas 24 horas do dia 18 de dezembro. Então, o banco estava quebrado, com operações fraudulentas. E esse dinheiro que foi alocado
pelos fundos de previdência dinheiro dos funcionários públicos desses estados, dessas prefeituras. Ele sumiu. Ele sumiu. No caso do Rio de Janeiro, o pepino virou 1,4 bilhão de vermelho, que terá que ser recomposto pelo governo do estado. Tem mais a Amazonas, que a gente quase nunca cita, está também nesse pacotão aí. Isso. O Lula, não sei se você queria acrescentar. Não, é que agora acho que a gente pode falar, vocês falaram aí do Ibanez Rocha, Isso, da confusão com o eu BRB. Justamente, ia puxar esse fio, não saber se você tinha ainda algo a acrescentar nessa questão da Rio Previdência, que é um caso que também preocupa bastante, né? E que envolve sempre, vamos dizer, a corda arrebenta para o lado mais fraco, né? Tem sempre os mais atingidos por esse tipo de fraude. Agora, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar essas suspeitas de gestão fraudulenta envolvendo o Banco Regional de Brasília, o BRB. E essa investigação, ela foi aberta na sexta-feira, está sob sigilo, mas foi comunicada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que é relator do caso do Banco Master lá no Supremo, e o foco da investigação está justamente nessa tentativa, né, Lula, da compra do Banco Master pelo BRB, que aconteceu em março do ano passado, e que, naquela época, acendeu um alerta dentro do Banco Central, né? Tocou ali, acendeu a luz vermelha, amarela já para vermelha dentro do Banco Central, Lula. O que é que acontece? O atual presidente do BRB, que é um funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal e indicado pelo Ciro Nogueira. Foi o Ciro Nogueira quem puxou do bolso do colete e indicou esse atual presidente do BRB. Mas ele tem um CPF a zelar. É o CPF de funcionário concursado há 40 anos da Caixa Econômica Federal. Esse personagem se cercou de técnicos, né, para fazer essa intervenção. Vamos ser claros, o Banco Regional de Brasília está sob intervenção maquiada, né, do Sistema Financeiro Federal. Essa intervenção contratou uma auditoria independente. Essa auditoria chegou a documentos que são considerados bombásticos, né, dentro do BRB. Esses documentos foram enviados ao Ministério Público e à Polícia Federal e, na sexta-feira, silenciosamente, o ministro Dias Toffoli, que está com o caso no Supremo, autorizou a formalização desse inquérito, né, por fraude financeira dentro do BRB. Aí quem é que está respondendo, quem é que está sendo investigado? Toda a diretoria do BRB, o presidente Paulo Henrique Costa e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Por quê? Porque o governador do Distrito Federal é o controlador final do banco. E no caso do Ibanez Rocha, ele tinha uma ascendência total sobre a gestão do banco, mesmo que agora ele negue essa ascendência, né? As operações do BRB só eram feitas depois de passar pelo crivo do gabinete dele. O que uma pessoa ligada ao Paulo Henrique Costa me contou é que nenhuma operação era fechada pelo BRB sem que o governador Ibanez Rocha soubesse. Ibanez Rocha nega isso, mas é fato. E esse fato já está provocando um racha na defesa dos dois, que é mantida pelo mesmo advogado, Kleber Lopes, que foi um advogado que ocupou cargos na OAB do Distrito Federal quando o Ibanez foi o presidente da OAB local. Qual é a repercussão disso? Né? Neste momento, o Ibanez, o Paulo Henrique Costa e todos os ex-diretores do BRB no período investigado, que é um período de 5 anos para trás, de 2020 a 2025,
eles respondem criminalmente pelas fraudes cometidas e também com o patrimônio pessoal, né, pelos prejuízos causados. E vamos dizer, no caso do BRB, o prejuízo estimado já está em 3 bilhões de reais, mas pode chegar aos 5 bilhões de reais em operações fraudulentas. E o Ibanez Rocha terá que comparecer com o seu patrimônio pessoal. Ele se jacta de ser um dos homens mais ricos do Centro-Oeste brasileiro. Quando tomou posse em 2019, né, para o primeiro mandato, ele dizia que não queria salário como governador porque ele tinha dinheiro demais, o que é uma mentira, porque ele recebe salário, né? Pode até doar, mas ele recebe, e isso é mentira. Ele comprou a casa na época, em 2020, 2021, ele comprou a casa mais cara já vendida no mercado imobiliário de Brasília, que foi era uma mansão da família do ex-senador Heráclito Fortes, né, do Piauí, que o Heráclito Fortes é casado com uma herdeira do grupo Brenan, né, e ele comprou então essa mansão. É uma casa espetacular e comprou à vista. Então este é o personagem Ibanez Rocha, que agora terá que comparecer com seu patrimônio pessoal ao fim e ao cabo dessa investigação, que já provocou, Gabi, Chico, um terremoto na política local. Ibanez não tem mais condição de ser candidato ao Senado, né? Ele seria candidato ao Senado numa chapa conjunta entre o PL, né, da Michele Bolsonaro, que seria candidato ao Senado junto com ele em Dobradinha, ele pelo MDB, a vice-governadora Celina Leão pelo PP ao governo. Essa chapa já foi desfeita. A Celina Leão não sabe se terá o apoio do Ibanez na candidatura dela. A deputada Bia Kicis, do PL, já disse que ela quer ser candidata ao Senado junto com a Michele numa dobradinha puro sangue do PL. O Ibanez está sem palanque, mas na verdade o Ibanez está sem condições, né, de ficha corrida de ser candidato ao Senado, né? E é isso que ocorrerá. E aí está ressurgindo, né, a fênix da política distrital, que é o ex-governador José Roberto Arruda, que já surge como pré-candidato a governador pelo PSD, de dado, do Kassab. Temos o Capelli, candidato pelo PSB, de bola, né? Temos o Leandro Graz, pré-candidato pelo PT, e ainda um advogado que também foi presidente da OAB, o Kiko Caputo, que disputa na mesma faixa original do Ibanez Rocha, que pretende se lançar candidato aqui no Distrito Federal, nesse eleitorado de 2.300.000 pessoas e muita confusão financeira nesse cenário do Banco Master. Meu Deus do céu. Agora, Lula, o Paulo Henrique Costa, esse pernambucano que você já deu a ficha dele em outras edições, ele segura a bucha sozinho? Ele tem o mesmo advogado, tem a mesma retaguarda jurídica do Ibanez Rocha. Ele segura essa bucha sozinho para não sobrar para o Ibanez ou não chega tanto amor? Não chega tanto amor, Chico. Né? É amor de boate de radiola de ficha. Né? Ele se desmancha ali quando o sol nasce. Né? Se desmancha com a maquiagem ali de manhã. Exatamente. Eu até pensei em um outro amor aqui, que uma música pop poderia muito bem dizer qual que era, mas eu vou poupar. Não, por favor, agora não, agora não. 5h47. Agora fala. Agora, por favor. Eu vou ter que Boate azul, alguma coisa assim, não? Não, é porque ele falou esse amor era outro tipo de amor. Aí tem uma música pop aí que vocês podem procurar que fala muito melhor. Boa. Mas, gente, eu quero continuar nesse assunto ainda. Não sei se vocês querem fechar essa temática mais... Peraí, não, só terminar. Claro, então já que a gente estava falando de amor,
a gente está no momento de viver gargalhadas e lágrimas, né? Gargalhadas de um lado e lágrimas do outro. Exato. Boa, Porque Lula. esse amor não deu certo. Esse amor não deu certo, não segurou a onda. Não segurou a onda, boa. Ai, gente, eu quero falar ainda de Ibanez Rocha, mas trazendo aqui para essa questão da CPI do crime organizado, né? Falando em caso Master e BRB, tem esse personagem na trama que é o governador do Distrito Federal e ele decidiu recusar o convite, não compareceu hoje, né, Lula, à CPI do crime organizado. Aí a manchete na nossa tela do nosso site, ele já tinha falado, na verdade, no passado, que não iria pessoalmente, tinha indicado o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Sandro Avelar, para prestar os esclarecimentos. Só que o que aconteceu? O Avelar também não foi. Opa, vai sobrar para mim aqui? Não, Não, tô fora. de jeito nenhum. E aí, o representante enviado foi o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, que é o Alexandre Paturi. Só que aí os integrantes da CPI decidiram cancelar essa sessão e o presidente da comissão, que é o senador Fabiano Contarato, disse que vai pedir a convocação do governador. Porque aí, Lula, não tem essa de vou ver e te aviso, né? Não tem como. Aí você tem que comparecer mesmo. É obrigatório, né? Isso, Gabi. Quando a Manuela Borges, nossa repórter aqui, me avisou de manhã que o Ibanez não iria e tinha passado esse migué, né, na comissão, eu disse para ela, Manuela, agora ele vai ter que ser conduzido sob vara, né? E é o que vai acontecer. A Manuela riu, eu disse, sob vara, né? E lembremos, o senador Fabiano Contarato é uma das personagens mais sérias do Congresso. Quando ele foi indicado para a CPMI do crime organizado, a gente disse aqui que era um fato relevante porque ia chegar a algum canto. Não era uma brincadeira. A convocação do Ibanez Rocha se deu, no caso da CPI, porque o crime organizado passa pelo Distrito Federal. O PCC e o Comando Vermelho estão instalados aqui no Distrito Federal por causa dos presídios de segurança máxima, aonde estão alguns dos cabeças dessas organizações, e ele tinha muito a falar, porque hoje você sente o crime se espraiando no entorno de Brasília, né? Então, tinha cabimento a convocação. Mas ele tentou negociar uma proibição de que fossem feitas perguntas sobre o caso Master pelos senadores, ou seja, ele quis controlar o que seria perguntado a ele pelos senadores que integram um outro poder da República, né? O poder legislativo. E o senador Contarato disse, não tem jogo, não tem acordo, vai ter que responder o que for perguntado. Aí ele indicou o Sandro Avelar, achando, creio eu, que ele estava fazendo um jogo de assustado, né, para os senadores. Porque o Sandro Avelar é delegado de Polícia Federal de carreira, foi presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal, foi secretário de Segurança de um governo petista aqui, do Agnello Queiroz. Depois ele serviu ao governo Dilma, ficou no período do Temer, serviu no Palácio, no Ministério da Justiça, no governo do Bolsonaro, era um dos braços direitos do Sérgio Moro na Polícia Federal, tem muita interlocução, já foi candidato a deputado federal pelo MDB aqui e hoje é o presidente do PSDB. Então ele achava que o Sandro Avelar faria uma interlocução política e esvaziaria essa convocação. O Sandro Avelar não conseguiu fazer essa interlocução política. Aí eles mandaram o primeiro técnico, né, na agulha, que era o Paturi, que disse, não, eu não preciso ir. Resultado, agora o Ibanez será conduzido sob vara e não tem acordo em relação a perguntas que não possam ser feitas. Mas aí se vê
a obsessão dele de se livrar de qualquer coisa de Banco Master, né? Realmente isso pega de uma maneira que, se a candidatura já foi para o espaço, o estrago político pode ir até mais além, né? Eliminá-lo da cena política. É um desgaste. Não, o estrago político está feito, Chico, Gabi, né? Esse caso Master, não só ao final dele, porque o que está se preparando no Banco Central é uma coisa que a gente falava aqui no começo disso, ainda em dezembro, a federalização do BRB. O que os técnicos do Banco Central querem para evitar uma liquidação extrajudicial do banco, que tem um custo financeiro grande, é colocar o Banco BRB no cabide, né, no organograma ou do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, e ele ser gerido como um banco auxiliar, né, durante algum tempo. Mas há o cenário também da liquidação do banco, que aí é uma dor de cabeça para os funcionários públicos do Distrito Federal, para os pequenos empresários do Distrito Federal. O banco teve um crescimento anabolizado nesses 7 anos de Ibanez, de fato um crescimento anabolizado, né? Aquele fenômeno, o cartão Fla BRB, né? O cartão do Flamengo, o Ibanez Rocha é sócio do Flamengo, ele abriu as portas para o Flamengo aqui no Distrito Federal, ele colocou o BRB como patrocinador master da camisa do Flamengo e ele criou esse cartão Fla BRB, que tinha, né, coisa de 19 milhões de associados. Foi um cartão que teve um crescimento exponencial e passou a financiar diversos eventos esportivos e culturais, shows aqui no Distrito Federal. E muita gente fez o cartão BRB, se tornou cliente do BRB para usar esse cartão como privilégio de compra de ingresso, para usar a sala VIP no aeroporto de Brasília, que eles têm uma sala VIP lá, que auxilia, que dá um apoio, né, a quem tem o cartão. Então teve um crescimento realmente grande dos usuários do BRB nesse período e que colocaram suas economias lá. Eu conheço pelo menos assim umas 20 pessoas que nos últimos dias, nas últimas semanas, vêm reduzindo ou retirando totalmente os seus recursos do BRB em razão dessa insegurança do banco. E uma liquidação, ela gera essa insegurança no mercado, né? Mas o final desse processo na melhor das hipóteses, a federalização, na pior das hipóteses, para o erário e para o cidadão comum, é a liquidação. Perfeito. Boa. O Lula, tem uma outra história ainda ligada ao Banco Master. Estão vendo que a gente está trazendo várias atualizações e, de fato, é um caso que está tomando quase todo o noticiário de Brasília, né? Ontem a gente teve uma exceção porque abriu o ano legislativo e judiciário também, então outras pautas voltaram a ser colocadas aqui na nossa discussão política. Mas, já que a gente falou, aliás, citei agora a volta do ano legislativo, podemos falar sobre CPMI do Banco Master, né? A oposição no Congresso conseguiu reunir essas assinaturas suficientes para pedir a CPMI do Banco Master. O deputado bolsonarista Carlos Jordi, do PL, que organizou a coleta de assinaturas, e a própria bancada também do PT na Câmara decidiu assinar, né, Lula, os pedidos para a CPI e CPMI para investigar esse caso do Banco Master. Inclusive, no pedido de CPI, conseguiu mais assinaturas que o próprio Centrão. Aliás, Centrão que, apesar de publicamente ter que apoiar de alguma maneira ou dar alguma sinalização para a sociedade, deve estar bem preocupado se sair alguma coisa dessa CPI, né, e da CPMI também, Lula.
Ô, Gabi, o Carlos Jordi é o autor do pedido da CPMI, não é isso? Exatamente. Porque o da CPI na Câmara é o Isso. Rodrigo Hollenberg, que Isso. foi governador do Distrito Federal pelo PSB e ajeitou o banco, deixou ele um banco pequeno, mas um banco limpo, né? E aí o Ibanez veio e foi essa esculhambação com o BRB. A CPI já tem mais de 200 assinaturas, já foi protocolada e já entrou naquele fim de feira, né, da gaveta do Hugo Mota. Porque o Hugo Mota, presidente da Câmara, e ele pode fazer isso, já anunciou, agora à tarde, que a CPI do Banco Master entra na fila. O que isso significa? Já existem 5 CPIs pedidas ou instaladas, né, cumprindo o regimento na Câmara dos Deputados, e uma nova CPI só começa quando uma dessas 5 acabar. E não há previsão para que elas acabem, porque o Hugo Mota não quer essa CPI, justamente porque o Hugo Mota está aonde está, colocado sobretudo pelo Arthur Lira, que é muito amigo do Daniel Vorcaro, que teve diversas reuniões com o Daniel Vorcaro, com Augusto Lima, nesse processo, junto, inclusive, com o senador Ciro Nogueira e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, que eram os abre-alas da política em Brasília para eles. Agora, a CPMI, Comissão Mista, não. Ela deverá ter o número de assinaturas rapidamente, ou já tem, né? Ela é protocolada da mesa do Congresso, que é uma entidade, um ectoplasma de Brasília, porque o Congresso não existe fisicamente, né? Ele é uma entidade teórica entre Câmara e Senado, presidida pelo presidente do Senado. Mas não há um regimento específico do Congresso. Como não há um regimento específico do Congresso, não há essa regra de CPIs. E aí houve assinaturas suficientes, então instala-se a comissão. Alguns presidentes de Senado protelam a instalação de CPMIs com assinaturas suficientes, mas já há uma jurisprudência muito assentada no Supremo Tribunal Federal de mandar instalar assim que o número de assinaturas foi atingido. Então, eu acho que essa CPMI vai sair do papel, ela contará com a presença do governo. Foi muito boa a decisão da bancada do PT de assinar essa comissão, porque CPI atrapalha governo, sempre. CPI é instrumento de minoria, mas nesse caso, né, o Banco Master era o assinador de cheques, era o emissor de notas promissórias do Centrão. Era o mantenedor financeiro desse Centrão que é contra o governo, desse Centrão que é o mantenedor dos projetos de extrema-direita, né, na política. Então, foi muito saudável para o processo que o PT aderisse a esse pedido de CPI. Muito bom. Lula, prazer ter você aqui com a gente, meu querido, nessa terça-feira. A gente se vê de novo amanhã, com certeza, com mais atualizações envolvendo o Banco Master. Lula está de olho em todos os campos ali de Brasília para trazer todos os detalhes para a gente. Valeu, querido. Idem, idem. Nos vemos, Chico, Gabi, até logo. Valeu, querido, por Vamos mais nessa. essa. Obrigado. Aliás, trazer uma informação importante aqui que surgiu a partir de uma apuração, de um furo do ICL Notícias, íntegra da entrevista com o Mauro Matosinho, o piloto. Está no nosso site, também na nossa programação do YouTube, tem vídeo também, a gente tem novidades a respeito da CPMI do INSS, que convidou o Mauro Matosinho para prestar esclarecimentos. O documento acabou de chegar aqui nas minhas mãos, aliás, nas mãos da nossa equipe, né? Importante. CPMI do INSS, então, solicitando o depoimento desse piloto que foi flagrado pela Polícia Federal com malas. O ICL dá essa reportagem com exclusividade,
naquele primeiro momento chocou muita gente, mas a imprensa deu um migué ali, ninguém foi atrás para continuar uma história que começa aqui. Mas essa semana já vi na TV, na Band, já começou a pipocar em outros lugares, e o Matosinho torna-se o personagem que é, um personagem muito importante para decifrar essa ligação Centrão, que funciona na Câmara dos Deputados e no Senado, com Faria Lima, essas fintechs aí da bandalheira toda, e também com um braço no PCC, no crime organizado. Esse é um personagem central que começa a contar a história aqui no ICL. É isso, vou trazer Rodrigo Viana aqui para a nossa mesa para conversar com a gente a respeito dessa notícia que acabou de sair. O Matosinho, Rodrigo, piloto... Vou puxar a cadeira aqui, que tá... Pode ir puxando, enquanto isso vou trazendo mais informações aqui. Se a gente conseguir destacar o documento também, daqui a pouquinho a nossa equipe traz, mas estava olhando também, Rodrigo, ele foi identificado, né, nessas investigações da Polícia Federal, acompanhando, carregando malas e acompanhando o então procurador-geral da Procuradoria Federal Especializada do INSS, o Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, num espaço reservado do aeroporto de Congonhas. Então, é bastante interessante. Quem convocou foi o deputado Rogério Correia, né? Protocolou no dia 2 de fevereiro, ontem, também conhecido como ontem, o requerimento solicitando a presença do Matosinho para prestar esclarecimento. Só é importante, estava lendo o documento aqui, o Matosinho, quando dá aquela entrevista aqui para o ICL, para o Calejon, para o Demore, para o Flávio VM Costa, toda a nossa equipe, ele faz referência principalmente ao envio, ao transporte de dinheiro em aviões, na empresa que ele trabalhava, e num desses transportes teria entregue dinheiro, segundo ele, para um senador, o senador Ciro Nogueira. E ele faz várias afirmações sobre as ligações da chamada máfia dos combustíveis, né, com o mundo político. Agora a convocação não seria exatamente sobre isso, mas por outros fatos narrados pelo Matosinho, né? Incluindo o objeto da CPI, que é o INSS. Mas ele sentado lá na cadeira, Chico, é impossível que não perguntem para ele também os fatos relacionados ao transporte de dinheiro. Falando em perguntar a ele, gente, só antes de passar a palavra, Chico, por favor. Acabo de receber informação aqui também de que o Matosinho estará amanhã no ICL Notícias, primeira edição. Vai ser entrevistado pela nossa equipe do N1, então importantíssimo. Amanhã, a partir das 8 da manhã, todo mundo ficar ligado, porque essas perguntas vão ser feitas porque também pelos o Matosinho já num novo momento, Isso. né? Porque ele é um piloto que ele transitou com esse pessoal aí do poder e da roubalheira os céus do Brasil inteiro. Sim. Ele conduzia o Beto Louco... o primo, né? O primo, que é da dupla ligada à máfia dos combustíveis. Uhum. Ele conduzia personagens como o Rueda, personagem do Centrão. Então, ele tem um mapa de voos ali que é muito revelador. Uhum. E ele começa a contar essa história aqui no ICL Notícias e está de volta amanhã com mais revelações. Ele está, inclusive, sendo processado pelo Ciro Nogueira, nesse mesmo pacote de processo que o Ciro Nogueira tentou calar também o ICL. Sim, perdeu, né? Perdeu para o ICL aqui nessa peleja jurídica. E amanhã ele volta com novidades, é imperdível o programa, né? Já e com um entrevistado desse, meu Deus. Então o Matosinho estará no N1, né, o Mauro Matosinho, e depois na cadeira lá na CPI, que investiga o INSS, para poder falar. É a primeira vez que ele vai ter um espaço desse nível, né, lá no Congresso Nacional. Está aí o documento, a convocação, o requerimento que foi feito pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Esse documento que foi encaminhado pelo nosso repórter do ICL Notícias, o Kleber Lourenço, que traz, então, em primeira mão para a gente aqui essa atualização da convocação, né, do Matosinho na CPMI. E ele participou também, né, o Matosinho, o objetivo da CPMI é ele esclarecer essas declarações também que ele deu em redes sociais. Ele já citou nominalmente uma figura que faz referência ao tema central investigado pela comissão, então ele vai dar esclarecimentos para aprofundar essas investigações sobre os desvios ocorridos ali no âmbito do INSS. Aí.
Muita coisa para a gente discutir a respeito disso, ficar de olho nos próximos dias também. Então, a partir das 8 horas da manhã, hein, gente? Entrevista do Matosinho ao Enil. Seguimos? Seguimos, agente. Seguimos Adelante, aqui a por nossa favor. pauta, que tem muita coisa a ser discutida também. Falando de eleições, gente, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, eles orientaram os aliados a baixar o tom das críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Valdemar Costa Neto, vocês lembram, para vocês que estavam aqui junto com a gente na nossa programação semana passada, o Valdemar Costa Neto foi barrado no baile semana passada. Queria visitar Bolsonaro. E aí o Alexandre de Moraes, do Supremo, falou não, porque o senhor também é investigado na trama golpista, então não vai visitar o Bolsonaro na Papudinha. Senão vira o quê, né? Uma zona, né? Quer dizer, vai visitar o condenado da trama golpista. Já virou um comitê eleitoral, né? Pois é. E agora também um converscote de possíveis condenados. Exatamente. Combinar processo. Não deu para combinar, Chico, mas a esperança de baixar o tom nessa história contra os ministros é conseguir, no fim das contas, o objetivo lá na frente é conseguir uma prisão domiciliar para o Jair Bolsonaro. Então, dirigentes do partido, parlamentares também, o que circulou em conversas reservadas é que eles precisam realmente mudar o discurso e já dá para perceber uma mudança de linguagem em relação ao que eles estavam fazendo antes, né? Agora o foco é falar de garantia individual, de condições de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, dignidade, por aí vai, mudou um pouco o tom do discurso em relação aos ministros. E até isso é uma derrota tremenda, né? Vamos lembrar que a família Bolsonaro dizia que para fechar o Supremo bastava o cabo e o soldado. Depois, isso quem disse foi o Eduardo, o filho que está lá nos Estados Unidos. Depois o pai, o Jair, vai para o palanque na Avenida Paulista e diz: Alexandre de Moraes, seu canalha, eu não cumpro mais nenhuma determinação do Supremo Tribunal Federal. E agora ele não só cumpriu, como foi para a cadeia, como está pedindo para a mulher um arrego. Pelo amor de Deus, parem de falar mal dos ministros, eu não consigo ir para domiciliar. Então, para quem gritava, vociferava, dizia que ia fechar o Supremo. É uma mudança e tanto de tom, né? É uma derrota, botaram a viola no saco e estão tentando se salvar, Chico. Vamos trazer o nosso convidado para conversar a respeito desse e outros assuntos aqui, que é o presidente do Instituto Locomotiva, o Renato Meirelles. Renato, um prazer te receber mais uma vez. Bem-vindo. Gabi, Rodrigo, Chico, que prazer enorme estar aqui com vocês no ICL Notícias. Sempre um prazer tentar ajudar um pouquinho a olhar a política pelo olhar do eleitor, pelo olhar do brasileiro comum. Sempre ajuda muito, Renato. Vamos embora. E já chegando aqui, Renato, já que a gente estava comentando a respeito dessa mudança de tom dos aliados do Bolsonaro e também, principalmente, por parte dos bolsonaristas e no PL, mais especificamente, que o objetivo é tentar não agredir, vamos dizer assim, não atacar tão diretamente os ministros do Supremo com a proximidade das eleições, para que eles consigam lá na frente reverter, então, chegar a domiciliar, que é o objetivo principal. Antes, inclusive, ficavam projetando manchetes na imprensa por meio do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro, dizendo o ar-condicionado está fazendo barulho, o ex-presidente Bolsonaro caiu da cama, enfim, um monte de questões que foram colocadas ali semanalmente, quase que diariamente, quase diariamente, né? Especialmente pelo Carluxo, né? Exato. Olha, tentando olhar aí pela lógica do eleitor, pela perspectiva do eleitor, é muito mais fácil, Gabi, ter uma campanha. É muito mais fácil para a oposição, muito mais fácil para a direita, ter uma campanha em que o principal expoente da direita brasileira, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, esteja em casa e não na prisão, e não na papuda. Vamos lembrar que o tom na campanha de Haddad contra Bolsonaro, quando o atual presidente Lula estava preso, era chamar Lula de presidiário. Né? Vamos lembrar que o Bolsonaro chegou a chamar Lula a expressão era algo como, o Haddad, em 2018, algo como marmita de bandido, marmita de presidiário, uma expressão meio chula, assim, utilizada pelo Bolsonaro contra o atual ministro da Economia, Fernando Haddad, exatamente porque se sabe o peso
que existe na imagem de qualquer candidatura, quanto o principal expoente da sua corrente política está preso. O Lula foi em Curitiba, agora o Bolsonaro na Papuda. Então, tem menos a ver com o bem-estar de Bolsonaro e muito mais a ver com o fato de não ser uma oposição num processo eleitoral marcado aí pela pecha de estar atrás das grades. Essa mesma força que tentou se beneficiar disso em 2018, agora tenta se livrar dessa pecha aí na eleição desse ano de 2026. Agora, a família Bolsonaro tem essa questão de tirar o Jair da cadeia e tem a outra questão que é como construir a candidatura do Flávio, né, Renato? E na construção da candidatura do Flávio, a Michelle, que é tão importante na articulação de uma espécie de um arrego, né, ali com o STF, e ela tem conduzido isso, feito reuniões, etc., na outra parte, que é a candidatura, ela não se engajou, né? Como é que você faz a leitura disso? Acho que o Chico quer comentar isso também. É só reforçar, não se engajou no que ela é mais forte, em rede social e nada. Pois é, um levantamento de Nem hoje. nas viagens dela com o PL Mulher também não. Ela não cita. Não existe o personagem Flávio Bolsonaro. Eu acho incrível isso. Como se estivesse ainda em busca de um candidato. Tem um buraco ali na comunicação, qualquer comunicação dela, assim. Ela não tem candidato. Eu acho incrível porque... É incrível não, assim, a gente está lendo. É crível porque está acontecendo, mas de certa maneira surpreendente porque ela vai ao encontro do Jair semanalmente, às vezes 2, 3 vezes por semana. Ela é a principal interlocutora na cadeia. Sim. Ela tem esse papel de confiança, né, Gabi? De ir falar com os ministros para ver se aliviam, mas na hora da estratégia política... Aí ela não segue a estratégia política do clã, isso mostra... Ela boicota, né? É um boicote, porque... Eu acho que tem uma discordância muito clara ali, né? Tem, então, isso que eu queria ouvir do Renato. Ele tem a experiência de fazer a leitura dos sinais também da política, né? Ela é um levantamento feito pelo UOL. Nenhuma postagem do PL Mulher, que é conduzido por ela nas redes sociais, e nem na conta dela. Não existe o Flávio Bolsonaro. Não, mas já existiu o Tarcísio, né? Já existiu o compartilhamento de vídeos do Tarcísio de Freitas, que agora diz que não vai mais ser candidato. Então a Michelle está se fazendo, por enquanto, de desentendida. Como é que você faz a leitura disso, Renato, saindo da estratégia judicial para a estratégia política aí da família? A Michelle Bolsonaro, entre todos esses personagens da direita, é a que melhor tem capacidade de trazer o bônus do bolsonarismo sem ter o ônus do bolsonarismo. Do ponto de vista de imagem, o Flávio Bolsonaro vai ser ligado às rachadinhas, o Flávio Bolsonaro vai ser ligado... É muito difícil, até fisicamente ele é muito parecido com o pai, fisicamente mais se assemelha ao pai, então ele também transporta o ônus do Bolsonaro. A Michelle não, ela tem uma imagem, sem entrar no juízo de valor, se é verdadeiro ou não, mas ela tem uma imagem muito mais leve, ela tem uma imagem muito mais ampla. Nós já discutimos aqui no ICL Notícias, inclusive, o quanto que a postura que ela teve lá no Ceará, né, de não voltar atrás aí, num eventual apoio que o PL pudesse dar à candidatura do ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes, ela manteve essa sua independência. Eu estou dizendo isso porque eu estou buscando uma coerência no posicionamento da Michelle Bolsonaro. É uma coerência de ser vista como alguém independente, bolsonarista sim, e tem no Bolsonaro ao prestar solidariedade ao marido, mas um pouco mais protegida desse ônus agressivo que existe na família Bolsonaro. Então, me parece que o PL faz pesquisa, me parece que o PL sabe essa diferença entre essas duas personagens, essas duas personagens dentro da família Bolsonaro, que está vendo uma disputa por um protagonismo aí frente ao eleitor. E talvez a Michelle se guardando para, se lá na frente o Flávio não emplacar, ela ser uma alternativa, né, sem ter cedido, assim, sem ter se entregado totalmente para a candidatura do Flávio. E depois, né, Chico, passando a palavra para você também, depois que realmente se oficializou o Flávio e de que o Bolsonaro exigiu até que o Tarcísio demonstrasse publicamente, né, demonstrasse um apoio público, a Michelle também não apoiou o Flávio, mas não demonstrou mais apoio ao Tarcísio. Ficou na dela, né? Foi meio que... Ela, em momento algum, ela, primeiro, demonstra, assim,
nenhuma passionalidade em relação ao Flávio. Ela omite qualquer apoio. Ela não faz um serviço importantíssimo, seria a ponte do Flávio com a igreja. O Flávio é o noticiário que diz tem dificuldade no momento de ser o candidato maior da igreja mesmo. Ele não consegue, embora ele esteja ensaiando dentro da dramaturgia evangélica, todos os sinais, a simbologia inteira, ele tem usado muito para ver se chega, mas não chega. A Michelle seria um passaporte muito fácil. Bastaria um sinal dela ou uma ida à igreja, entregaria ele ali nos braços do mundo evangélico. Não aconteceu nenhum sinal desse. Ela se diz candidata ao entorno dela, se diz, o PL diz que ela é candidata ao Senado por Brasília, mas pode ser também, não é, Renato? Essa pode ser uma reserva de luxo para essa candidatura, não é uma candidatura muito festejada no momento, nem dentro do PL. É isso. Ô Chico, vamos lembrar que poucos campos políticos contaram com um acaso numa eleição presidencial quanto a família Bolsonaro, a partir do episódio da facada do ex-presidente. Em política tudo pode acontecer, então é mais do que uma reserva de luxo. Ela está disputando um ponto político, entendendo que tudo pode acontecer no meio do caminho, no meio dessa trajetória do senador Flávio Bolsonaro rumo à presidência da República. Eu lembro que nós também já comentamos aqui no ICL que a candidatura do Flávio era uma candidatura feita para valer. Era para valer porque interessa ter um grande puxador de votos para ter uma maior bancada do PL, que no limite é o que interessa para o Valdemar. Sim. Mas, o que interessa para o Valdemar Costa Neto? Fundo partidário, e para isso precisa ter uma grande bancada de deputados, e nada melhor para ter uma grande bancada de deputados do que um puxador de voto com o sobrenome Bolsonaro. Então a candidatura do Flávio sempre apareceu aí, por mais que a imprensa no passado tenha dito diferente, como uma candidatura para valer, e a candidatura de Michelle parece muito mais num cenário de composição maior aí, com algum governador que se arriscasse na candidatura ao Planalto, né? Ninguém fala de verdade, ninguém fala muito sério da Michelle como candidata, mas muita gente já falou da Michelle como vice. Boa. Renato, eu quero trazer o lado progressista também da história. Agora há pouco a gente estava comentando sobre o Haddad, né, o ministro da Fazenda, que deve sair da pasta em breve, porque já disse que está na articulação da campanha do presidente Lula à presidência, mas ele disse hoje que ainda está discutindo com o presidente Lula a possibilidade de disputar algum cargo político em São Paulo. Aliás, nos bastidores, o que sabe é que o Lula está tentando convencer o Haddad realmente a disputar. E ele vinha, principalmente a governo do estado, ele vem com uma resistência bastante grande. Mas ele se pronunciou publicamente à Band News FM, dizendo que quer atuar na campanha à reeleição do Lula, sem se candidatar em 2026. Já tinha anunciado que sairia da pasta e agora vai acontecer mesmo nesse mês. E o PT e o Lula estão tentando convencê-lo, né? Durante a entrevista, o ministro também ressaltou que já concorreu em outras eleições pelo PT, sinalizou que para disputar uma eleição é necessário estar animado e convicto de que vai contribuir com o pleito. Vou trazer mais uma aspa aqui do Haddad na tela, ele dizendo o seguinte: eu gostaria de participar da campanha do presidente, é isso que eu acho que eu vou fazer de melhor, porque penso que temos que elaborar um bom plano para os próximos 4 anos. Não é um plano de mera continuidade, é um plano qualitativamente mais exigente em virtude de tudo que está acontecendo no mundo e das oportunidades que se apresentam para o Brasil. Eu estou conversando com o presidente sobre a eleição, vamos ver quem convence quem. Aqui ele deixando claro que realmente é o presidente Lula que vem tentando convencê-lo. Agora, é um cenário difícil para ele no governo do estado, né, Rodrigo? E no Senado tem a Simone Tebet já para ser a candidata, né? Não, eu ia fazer justamente a pergunta para o Renato se ele acha que o Haddad emplacaria, acha assim, com base em pesquisa, não é só em achômetro, em leitura de dados, né? Que o Haddad teria mais chance de emplacar como um candidato a governador, e ele já perdeu, mas fez um bom papel, perdeu
numa distância que permitiu ao Lula... Perdeu dando a vitória ao Lula. Isso, fez um bom papel. Mas perdeu. E perdeu para presidente. O Haddad teria mais chance, você acha, Renato, dessa vez, para governador em São Paulo ou para senador, né? Parece que ele não quer muito nenhuma das duas, mas você acha, olhando assim para a chapa, ficaria melhor Haddad para o Senado e Tebet para governadora ou ao contrário? O que você pode dizer para a gente aí do cenário? Boa. Vamos lá. Primeiro que o melhor cenário seria o Haddad ficar na economia. Tá? Essa seria a maior chance de ocupar o espaço de poder nesse processo. Não é uma defesa. A gente sabe das dificuldades que o PT tem no interior do estado de São Paulo, mas o que a gente vê é um ministro que coloca a sua história, a sua militância a serviço de um projeto maior, de um campo progressista que hoje ocupa a presidência da República. Quando ele fala, vamos ver quem convence quem, nós já sabemos um pouco de qual que será a resposta sobre quem convence quem. Mas as chances eleitorais de Haddad em tese, seria maior na candidatura ao Senado, já que são 2 vagas a serem ocupadas no Senado. Agora, o que acontece, Rodrigo, do ponto de vista eleitoral? As vagas de senador são muito puxadas de voto pelo governador, pelo candidato a governador. Tanto que, historicamente, o que as pesquisas eleitorais mais erram são os candidatos a senador. Senado, verdade. Ainda mais em momentos que tem duas candidaturas. Né? Então, a Tebet tem que superar muito o potencial de votos dela em São Paulo para conseguir arrastar com ela, para tentar evitar uma vitória do governador Tarcísio no primeiro turno. Só vamos deixar claro que, do ponto de vista eleitoral, o Tarcísio é o favorito, se for candidato à reeleição, tá? E ser favorito é olhar a pesquisa. Ser favorito não quer dizer se a gestão é boa, a gestão é ruim, é só olhar as pesquisas. O Haddad teria mais um potencial maior aí. Há a candidatura no Senado, já que ocorre 2 vagas, mas nós já tivemos bastante um número grande. Nós tivemos uma não reeleição do ex-senador Eduardo Suplicy, por exemplo, eleições mais fáceis de pessoas conhecidas politicamente, em especial no campo da esquerda, que não conseguiram se eleger para o Senado. Também já tivemos a Marta Suplicy eleita para o Senado, Suplicy na outra tentativa, mas o fato é que o cenário eleitoral de São Paulo, para um projeto de São Paulo, a eleição não é algo favorável. Agora, como vocês disseram, e eu concordo, para ter voto para o Lula, para a reeleição do Lula, o melhor cenário seria a candidatura de Fernando Haddad ao governo do Estado. E ele sabe disso também, só reforçando aqui, alguém comentou no chat, aqui, Wagner, precisamos muito fortalecer a presença no Senado, é muito importante. Ele está falando aqui da presença progressista no Senado, porque justamente a extrema-direita quer conquistar mais cadeiras para conseguir viabilizar suas pautas e principalmente questões como, por exemplo, o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Renato, Chico e Rodrigo, ainda falando de eleições, semana passada a gente comentou de uma mudança no cenário da direita e da extrema-direita, que é o PSD nessa jogada, com presidenciáveis, que ainda não se definiu o nome, do PSD, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite. Agora aparece uma nova apuração, que é da CNN, de que esses 3 podem estar sendo usados, governadores, como moeda de troca em uma articulação política que levaria o presidente do PSD, portanto Gilberto Kassab, a concorrer a vice-governador de São Paulo na chapa do Tarcísio de Freitas. Então, vamos entender essa história, só reforçando aqui uma apuração da CNN do Matheus Teixeira. O Kassab, ele tem dado diversas declarações sobre isso. Semana passada tirou foto com os governadores, disse que ainda não fecharam consenso em quem vai ser esse nome, mas o PSD teria um candidato próprio publicamente nas declarações, só que nos bastidores a leitura está sendo meio diferente. Tem uma suspeita de que o presidente do PSD, o Kassab, esteja, na verdade, se fortalecendo e pavimentando um caminho futuro para apoiar o Flávio Bolsonaro, enquanto negocia a entrada dele próprio na disputa. Então, é uma manobra que
tem a ver com o sonho histórico do Kassab de estar no governo do estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, ele poderia assumir o governo, de fato, em 2030, porque o Tarcísio sairia para disputar a presidência lá na frente e o Kassab poderia ocupar esse lugar, né, como governador. Enfim, é uma leitura nova que está surgindo também. O que me admira nessa leitura é assim, o Kassab não tem poder ainda para ser vice do Tarcísio em São Paulo, com 6 governadores, com tudo que dizem que é o gênio da articulação política do Brasil. Ele precisaria de todo esse esforço, fazer esse teatro com o Ratinho, com o Caiado, com o Caiado, né? para Ele não ia ficar muito feliz com isso. Uma vaga de vice. Eu acreditava, pela visibilidade no noticiário e pela a forma como ele é definido como gênio da política, eu imaginava que ele já seria qualquer coisa que ele quisesse. Principalmente vice. Vice do Tarcísio. Eu acho que ele tem cacife para ser vice do Lula, para criar um novo desenho e pular para vice do Lula, quanto mais do Tarcísio. Renato. Bom, vamos lá, né? É o Kassab. E o Kassab é conhecido por ter uma boa leitura política e uma leitura melhor ainda para quem sabe ler o Kassab. São coisas diferentes, né? Sim. Então, uma coisa é o Kassab falando um pouco de como ele vê o determinado cenário, mas também passando recados aí para onde o PSD vai. Vamos entender que o PSD e o MDB tradicional, eles têm uma característica do ponto de vista do eleitor bastante interessante, que é o eleitor não tem a menor ideia se o PSD ou se o MDB é de esquerda ou de direita. Você tem o PSD no Nordeste que tem posturas mais progressistas, o PSD do sul do país que tem posturas mais conservadoras, assim como a ida do Caiado para o PSD também tem uma postura conservadora. E por que isso é importante? Porque só funciona ou sem ter candidatura ou com candidato sem chances de ganhar. Para quê? Para fazer bancada. Vamos lembrar que foi o PSD que foi o partido, aí um dos grandes vencedores das eleições municipais. Qual o PSD? O de esquerda ou o de direita? O mais progressista ou o mais conservador? Nenhum, só o PSD. Porque diferente do PL, que é nitidamente de direita, e do PT, que é nitidamente de esquerda, o PSD está nesse limbo aí. Então, Chico, eu concordo contigo que ele pode negociar o que for, na esquerda ou na direita, sobre esse processo. Isso é da natureza do PSD e é da natureza dos eleitores que escolheram o PSD nas eleições municipais, que não foi pelo partido. Foi exatamente por essa fragmentação ideológica. Né? Vamos lembrar que o Kassab conseguiu estar em 2 governos. Sim, só para tentar fazer um resumo, o que ele estaria fazendo, segundo essa interpretação agora, é fingir que tem candidato próprio à presidência da República, com isso dar uma assustada no lado da direita do Flávio Bolsonaro e dizer, ou vocês sentam comigo para conversar, ou eu complico a vida de vocês. Eu lanço um candidato aqui que vai tirar alguns votos do Flávio Bolsonaro, ou muitos, no primeiro turno, e eu posso até me declarar neutro num segundo turno. Exato. E aí o Lula... O Flávio já deu umas declarações na semana passada, Rodrigo, dizendo que apoiaria mais um candidato na direita, que isso ajudaria a... Ele deu uma disfarçada ali, né? Eu acho que sim. Porque se tem outro candidato à direita, já significa que ele não é um grande candidato. Pois é. Então acho que tem... É isso, ele coloca vários nomes na mesa. Também quem tem 3 não tem nenhum, né? Ele não escolhe nenhum dos 3, deixa o Ratinho, o Eduardo Leite. E aí, realmente, a Gabi tem razão. O Ronaldo Caiado, que troca de partido, vai para o PSD, com a promessa de que ele pode ser o nome para presidente ou para vice, se for usado para uma estratégia do Kassab virar vice-governador, vai ficar realmente muito satisfeito, hein, Gabi? Ele começou a investir em conteúdo conteúdo pago nas redes sociais agora, acabou de começar. Começou a gastar dinheiro. Né? Começou a gastar dinheiro, começou a tentar nacionalizar a imagem dele, né, a popularizar, se comunicar com a população e aí... Vamos ver, essa leitura é uma leitura possível, como disse o Renato, o Kassab tem que ser especialista em leitura do Kassab. Do kassabismo aí. É o kassabismo, é isso. Exato. Aqui eu não sei se o Renato quer comentar, mas só para acrescentar
nessa informação sobre os conteúdos pagos do Caiado? Só para a gente ter uma ideia, tem uma apuração aqui da Veja mostrando que o Caiado direcionou os anúncios da Meta, que é dona do Instagram e do Facebook, para 14 estados, incluindo São Paulo, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, os 2 últimos governados pelos concorrentes, entre aspas, dele, que são do mesmo partido, né? O Eduardo Leite e o próprio Ratinho Júnior. Ele gastou na semana passada, que foi a semana que ele anunciou que estava se filiando ao PSD do Kassab, ele gastou R$18 mil em 65 anúncios impulsionados, que é metade, quase metade dos R$38 mil que ele gastou nos últimos 3 meses nas plataformas. Então, deu uma injetada de dinheiro mesmo, né? Mas é mixaria isso não é para eleger ninguém, não. 18 mil não, não dá nem para vender esses cursos aí que se vê na internet. Quanto mais uma candidatura nacional. Eu acho que ele não é candidato, né? Ele vai fazer esse teatro todo aí. Se o Kassab tem um candidato, vai ser o Ratinho. Ele tem dito isso desde o começo da história, ele ensaia muito. Ratinho não perde nada com isso, torna o nome nacional, faz bancada, para ele não é derrota alguma, e bate com a tese aí do Renato que realmente o Kassab gosta de um derrotado com alguma substância. Para fazer bancada. Para segurar uma bancada. É isso, Renato. Você quer comentar? Desculpa, não sei se eu... Não, só esse é o xadrez político. Nós só vamos saber o que vai acontecer em abril. Então, só para não ter muita dúvida, mesmo uma eventual candidatura de Fernando Haddad não será dada agora. Vamos esperar até os 48 do segundo tempo para lançar o Haddad a algum cargo aqui em São Paulo. O que eu já vi nas minhas idas a Brasília, nas conversas, é que os dois estão falando a verdade. O Lula quer que o Haddad saia e o Haddad não quer ir. São 2 verdades absolutas. A questão é quem tem o maior poder de persuasão um com o outro. O que eu posso dizer é que um deles já foi 4 vezes presidente da República. Exatamente, né? Eu acho que a gente não tem dúvida de quem é um excelente convencedor, se é que dá para transformar isso em verbo, já há bastante tempo, né? Tem um poder de persuasão bastante particular. O feitiço está mais para um lado aí. Eu apostaria no que já se elegeu um bocado de vezes. Boa, Chico. Obrigada, Renato. Um prazer te receber aqui mais uma vez no Unidos. Um beijo enorme, Gabi. Um abração, Rodrigo. Chico, até a próxima. Valeu, querido. Obrigado. Até a próxima. Lembrando, o Ciro Nogueira mesmo disse que não gosta de conversar com o Lula, porque ele entra na sala e em meia hora o Lula já convenceu ele de que ele tem que ficar a favor do Lula. Então, por esse critério, o Haddad Imagina o Haddad, então. Como disse, eu ouvi de um deputado, a hora que o Lula dá aquela segurada no braço, assim, e fala, meu amigo, preciso de você. O Haddad vai mudar um pouco, talvez, né? Agora, o nome da Simone Tebet, assim, eu tenho visto com muita... É coisa de rede social e de achômetro ali, meu, né? Mas eu tenho visto com muita força em São Paulo. Eu não esperava que tivesse tanta força. Eu acho que ela tem chance de entrar nesse interior, né? Que é um interior refratário ao PT. Sim. E se ela entrar... Quer dizer, aí vão perguntar, mas ela teve pouco voto para presidente. Pouco não, mas teve 5% para presidente. Mas não é suficiente para disputar um governo de São Paulo. Mas aí ela entrando como uma candidata do Lula e do Haddad, ela chega ali a uns 30%, 40% do voto. E eu senti que era forte quando o Ricardo Nunes aplica um de... Simone, você vai fazer isso, atender aos pedidos do Lula em São Paulo? Rolou um famoso sentiu o Galvão. Sentiu o Galvão, o MDB, e aí ela vai ter que trocar de partido e pode ser candidata sim, Gabi. Mas já sinalizou, a Simone Tebet está muito mais flexível a essas possíveis trocas, né? Já disse que está ali à disposição do presidente Lula, ao que ele decidir, né, que precisando dos meus trabalhos, eu vou. Foi mais ou menos isso que a Simone Tebet deu como declaração. É aquele jogador, se precisar, eu jogo de centroavante, senão eu posso jogar lá atrás também. Lateral qualquer direito, posição. Está ali à disposição do trabalho. Do professor. Isso aí, Rodrigo. Gente, semana passada a gente trouxe o Mapa da Mina aqui no Série Notícias, evento que a gente tem todo começo de ano para trazer as previsões da economia, das principais bolsas do mundo todo, juros, dólar também. Então, para você que não assistiu, ou então você que assistiu, mas quer ver de novo, quer pegar ali os pequenos, né, os micro detalhes e anotar tudo para saber exatamente onde investir o seu dinheiro sem cair em cilada, a gente falou, né, Chico Sá,
na abertura do programa, a gente estava fazendo aquela brincadeira com o Lula, né? De que não era amor, era cilada. Era então, essa música, eu senti que era essa música. Não era bem essa música, mas né, nesse caso a gente pode ter licença poética de usar aqui. Então, vamos nessa. Tem essa oportunidade de assistir o replay para você que não viu ou que você que quer rever. Então, você vai em sln2.com.br para assistir essa aula com o Eduardo Moreira. Tem diversas também novidades no Investidor Mestre, que é a nossa formação de educação financeira. Vale a pena para você que quer ter condições especiais e também para aprender do zero, né, Chico? Olha, e foi uma aula com 150 mil, passou disso, né? Muita gente atento, porque é o ano mais difícil. Isso aí. É o ano mais difícil. Corre para onde? Pois é. Crise mundial, eleição no Brasil. Desconfiança desses bancos da modinha. Sim. Que muitos caíram aí nessa confusão aí, com fintechs e tal. Então, não há mais aquela confiança nessa modernidade, nesses banquinhos que você abre conta até pelo vento ali. Então, ficou mais difícil. Todo mundo dizendo, não, a onda é comprar ouro porque qualquer moeda, nessa confusão do Trump, nesse redemoinho mundial, é um perigo. Então, é mais difícil saber. É isso. Para isso que vale a pena todo mundo ficar Por isso que vale. no mapa da mina. Vamos seguir aqui, hein, pessoal? No nosso noticiário tem uma notícia importante que a gente traz, que é do Superior Tribunal Militar, que vai começar o julgamento da perda de patente dos militares condenados pela trama golpista no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Militar pediu hoje ao STM que declare a perda dessas patentes, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também dos generais que foram condenados junto com ele. Na tela a gente vê esses nomes que estão ao lado do Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Também tem o Augusto Heleno, general do Exército, assim como o Paulo Sérgio Nogueira, Braga Neto e também o Almir Garnier, esse almirante da Marinha. Se os ministros do STM entenderem, a partir disso, que eles devem realmente perder essas patentes, eles podem perder o direito de cumprir a pena em sala de Estado Maior. E é um local, um ambiente especial que tem dentro das unidades militares e sem grades também, perder o salário militar. Tem várias questões que são colocadas e que a gente vai entender com uma especialista nesse assunto, que é a pesquisadora, cientista política, a Ana Penido, a nossa convidada no N2. Professora, bem-vinda. Bem-vinda. Boa noite, Rodrigo, Gabi, Chico. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Boa noite, querida. Um prazer te receber também. Professora Ana, quero começar te ouvindo sobre essa possibilidade. Aliás, era algo que se esperava a partir da condenação no Supremo Tribunal Federal, né? Sim. A fase posterior imaginada seria, sim, o julgamento no Superior Tribunal Militar. Eu acho que muita gente talvez esteja curioso de por que o Cid não está nessa listinha, né, das fotos. Naquela época, quando estava acontecendo o julgamento na Justiça Civil, muita gente discutiu isso também, mas só 2 anos? Mas por que 2 anos? Em tese, se fosse um julgamento estritamente só jurídico, não político, como ele também é, né, desde o início também, mas só juridicamente falando, quem é condenado a até 2 anos não vai passar por essa fase posterior, que vai começar agora, que tem relação com a perda ou não de patente. Então, é por isso que o Cid não está entre essas fotos que vocês acabaram de mostrar, porque a condenação dele na Justiça Civil não remete ele automaticamente para uma possível condenação na Justiça Militar. Pelo contrário, ele até já pediu para ir para a reserva, isso já foi aprovado pelo alto comando. Os demais são aqueles que tiveram penas superiores a 2 anos. Nesse caso, o passo posterior é sim para a Justiça Militar. Eu acho que só uma coisa que é importante ficar claro, Gabi, Rodrigo, Chico, é porque não se trata, nesse momento, de fazer outro julgamento na mesma modalidade que aconteceu o julgamento na Justiça Civil. Então, não é que eles vão ser condenados ou absolvidos pelos crimes que eles cometeram.
Isso é competência da Justiça Civil, já foi julgado, já estão em processo de cumprimento de pena. O que a Justiça Militar faz é que quando você opta por essa carreira, né, e é uma escolha individual, você faz uma prova, um concurso, vai passar pela escola, e você escolhe como carreira ser militar, você assume um conjunto de deveres, de possibilidades. Igual você ganha direitos, então, por exemplo, um militar tem o porte de arma, e é uma coisa que eu não tenho, imagino que vocês também não. Igual ele ganha esse tipo de direito, por outro lado, ele tem que fazer um conjunto de outros compromissos. Até porque isso, já que ele tem arma, espera-se que ele tenha um comportamento mais exemplar diante da sociedade. Então, o que a Justiça Militar vai julgar é se o comportamento que foi criminalizado, né, que está sendo nesse momento punido, que é a tentativa de golpe de Estado, se isso é ou não é compatível com ser militar, com os princípios, os valores, a disciplina que rege a carreira. Agora, a professora Ana Penido, que é uma das estudiosas, uma das principais estudiosas desse tema militar no Brasil, não sei se há precedente, né, no Brasil de um julgamento desse tipo. Então, a primeira pergunta é se há algum tipo de julgamento já de militares para perda de patente dessa forma que nós estamos acompanhando. E segundo, pela composição do Superior Tribunal Militar, eu sei que é sempre difícil fazer uma previsão dessa, mas o que a gente pode esperar? Eu estava vendo que os relatores, por exemplo, no caso do Braga Neto e do Bolsonaro, são ministros que foram indicados nos governos Temer e Bolsonaro. Então, a composição também do tribunal deve pesar bastante. São 10 militares e 5 civis, não é isso? Que compõem ali o pleno do Superior Tribunal Militar. O que a gente pode esperar desse julgamento, como você explicou muito bem, que é só para saber, eu digo só entre aspas, se perdem ou não a patente, o que é muito importante. Ou seja, são expulsos, né? São afastados da carreira militar. Professora? Eu acho que entra o componente político, pelo tipo de pessoas, pela patente dessas pessoas e pelo tipo de crime que elas foram condenadas na Justiça Civil. Porque talvez seja relevante, assim, as pessoas às vezes acham que a Justiça Militar sempre acaba em pizza. E aí não é comum assim, terem a patente, por exemplo. Isso não é verdade. Números que tem indicam que mais de 80% das pessoas vão para esse momento, né, para verificar se é compatível, tem a patente. Então, normalmente, são pessoas que foram acusadas de desvio de verba, são pessoas que, às vezes, são acusadas por homicídio, assassinato, foram condenadas na Justiça Civil. E aí, quando vai para a Justiça Militar, não, poxa, não posso ter aqui na Justiça, não posso ter aqui entre os quadros, né, das Armadas, alguém, por exemplo, que já foi condenado por desvio de verba. Aí essa pessoa perde a patente. Então, assim, isso não seria inédito do ponto de vista do que acontece. O que é inédito, aí, nesse sentido, não tem precedente, é para alguém nesse nível, com esse tipo de patente. Então, são generais de 4 estrelas e um almirante, e um ex-presidente, né, que também não é uma patente, mas é uma patente civil que comanda esses militares, ao mesmo tempo pelo tipo de condenação, que é tentativa de golpe de Estado. Então, isso sim é uma novidade. Ter esse tipo de perfil, militares de altas sendo julgados dentro do Supremo. Aí agora uma questão, assim, você comentou sobre isso, qual que é o perfil desse judiciário, né? Tem muito debate ao longo do tempo sobre se deve ou não existir um judiciário militar. O judiciário militar existe em todos os países, principalmente em espaços de guerra, em momentos de guerra. Então, qual que era o objeto ali de discussão? Uma vez que um militar, por exemplo, ele está na fronte e eventualmente ele estupra ou eventualmente ele mata uma pessoa, isso tem um peso distinto de se acontecesse num momento de paz, andando na rua, num outro momento. Então, é como se o momento de guerra trouxesse um conjunto de tensões. Então, não tem divergência sobre ter um judiciário militar que julga militares no momento de guerra. Mas existem muitas divergências sobre qual que é a margem, né? Que tanto que esse judiciário militar ele pode ou não atuar em momentos de paz, que é, por exemplo, o momento atual brasileiro, né? A gente vive num Estado democrático, de paz, com todas as nossas dificuldades, sim, mas assim, não dá para comparar com o que é, por exemplo, um ambiente de guerra. Então, esse judiciário sempre houve fricções mesmo, assim, sempre houve disputas
por parte do judiciário civil de tentar diminuir o poder desse judiciário militar e por parte do judiciário militar de aumentar o seu próprio poder. O motivo para isso, gente, é o básico. Você vai julgar os seus pares. Então, uma vez que você está julgando os seus pares, né, são militares predominantemente julgando, ali costumam funcionar outras regras. E não quer dizer que, por isso que eu falei, não quer dizer que vai dar em pizza, que eles não são condenados, mas quer dizer que se condena mais, dá menos. Então, se condena mais quem são das baixas patentes e você condena mais quem tenta iniciativas à esquerda, e não isso do ponto de vista histórico, inclusive contemporâneo. O que a gente pode esperar, né? Aí entra o componente político e não jurídico. Porque como eu trouxe a dimensão jurídica, porque se a gente fosse pensar só pelo que acontece e só pelo que é norma, eles automaticamente, a gente pode imaginar que quase certo eles seriam condenados, perderiam a patente, não perdem o salário, viu, gente? Isso é um projeto e foi uma proposta do Haddad sobre a reforma da Previdência. Hoje existe uma figura que tem umas coisas no mundo militar, privilégios que eles mantiveram para si desde a ditadura, que eles sempre foi assim, mas na época do governo Bolsonaro, todo mundo passou a fazer isso. Uma dessas coisas é uma chamada a gente está tendo interrupção aqui, né? Ela estava falando da morte ficta, né? Exato. Infelizmente caiu. Que é uma morte de mentirinha, né? É uma morte de mentirinha, uma ficção. O militar é dado como morto, portanto, cria-se uma viúva. Que recebe a pensão do militar vivo. E ajuda E a os sustentar esse dependentes. militar, às vezes. Ele tá lá, tá vivo, tá vendo TV com ela lá no sofazão e tal, mas ele é dado como morto. Então ele E aí perde quem a patente. recebe são os seus dependentes. É uma vergonha, né? Pelo amor de Deus. A ideia é não punir os dependentes por um erro cometido pelo militar. Que ela falou do Haddad, o Haddad tentou derrubar isso aí, não conseguiu, porque é difícil mexer com essas regalias militares no Brasil. Sem dúvida. Agradecer a professora Ana Penido, que teve questões com a conexão, porque estamos tendo tempestades e chuvas no Brasil inteiro. Excelente as explicações. Excelente a Sim. professora, mas esclareceu aqui as questões que foram colocadas, Rodrigo, e essa questão da morte ficta a gente fechou aqui nesse encerramento. Aqui eu quero trazer, gente, terça-feira, hoje é dia de Precisamos Conversar, né? A nova temporada está ali a todo vapor, sendo feita, está sendo produzida. Enquanto isso, a gente acompanha as principais conversas de Juliana Baroni, Açucena, Márcia Tiburi e Sara Zara, dessa vez sobre gravidez na adolescência. E tem outros debates que estão colocados nesse Precisamos Conversar, como, por exemplo, educação sexual, desigualdade social, tudo isso a gente acompanha hoje a partir das 7 horas da noite e logo na sequência. Daqui 10 minutinhos tem Precisamos Conversar também. Muito bom. Excelente. E seguimos aqui, a gente estava agora há pouco conversando sobre a perda da patente dos militares. Tem uma história, gente, de uma monitoria que foi feita por policiais militares aposentados numa escola cívico-militar no interior de São Paulo, e um dos policiais errou a escrita das palavras descansar e continência. Para quem me acompanha em vídeo, dá um zoom aí na tela, você vai ver que na lousa está registrada essa cena. Eles estavam explicando quais são os movimentos de hierarquia militar e tal, né? E enquanto um agente estava falando com os estudantes, tem outro que está ali na lousa para descrever, para escrever o nome desses movimentos, vamos dizer assim. E aí eles erraram, né, na escrita, como você está vendo aí na tela. E essa imagem foi registrada pela equipe da TV Vanguarda, que estava acompanhando o início desse modelo, a aplicação do modelo cívico-militar na escola. Agora deu para ver direitinho com o zoom da nossa equipe aí na tela. Descansar o descansar com cedilha e o continência ficou sem o N, né? Continência. É isso. Seria alguma coisa assim. Isso ainda é grave, porque a sala de aula, ao meu ver, e ao ver de quem pensa a educação no Brasil, tem que ter ocupada por professor. Claro. Sim. De repente você coloca um militar, um desses aí, inclusive, foi candidato derrotado do PL. Você começa a usar as escolas de São Paulo para despejar
derrotadas em eleição para despejar militar amigo do Tarcísio, é uma pouca vergonha. Quem tem que estar na sala de aula são os professores. Ô Chico, já que você está falando dos professores, vamos fazer uma comparação dos salários também, né? Boa, porque, por favor, isso é uma excrescência. Cara. Sim, quem criou a aplicação, né, o Programa Cívico-Militar, na rede estadual, prevê que esses agentes, como esses que estavam aí na tela, eles recebam cerca de R$6.000 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. E esse valor é superior ao piso que é pago aos professores no Estado. Então, acho que diz muito também sobre a falta de investimento. É vergonha, né? Diz sobre a estratégia, o que esse governo Tarcísio de Freitas quer da educação. Quando você bota... E eles têm uma cartilha que é assim, para proibir cabelo de tal jeito. Imagina o que não vai dar de preconceito nisso. Proibir cabelo, é um bedel com patente... mas você vê que, no fundo, é uma ideia política de empregar, de dar grana para esse exército todo, inclusive do PL, do Partido Republicano, desses militares que se engajaram muito na questão partidária, na questão política nos últimos anos por conta do bolsonarismo. Sabe? Numa hora que as escolas de São Paulo estão caindo aos pedaços. Numa hora que se afasta-se tudo que é professor bom no estado de São Paulo, vem essa história. Agora, sabe o que eu acho curioso? Que o discurso dessa turma aí, da extrema-direita, é que a escola moderna, o método Paulo Freire, é muita contestação, muito questionamento, e não aprendem o que interessa mesmo, que é o conteúdo. E daí, na hora de fazer o conteúdo, escreve tudo errado. Não dá, cara. Então, e outra, né? Acho que foi até você que postou num dos nossos grupos, ou nas redes, eu não lembro, Chico. Você já viu o colégio da elite de São Paulo ter educação cívico-militar? O Dante Alighieri vai botar policial lá para dar aula? Sei lá, os colégios aí da elite, Porto Seguro, jamais, ou no Rio, jamais. ou em Minas, ou em Pernambuco. Eu pergunto mais, eu conheço pelo menos umas 20 pessoas no Palácio dos Bandeirantes, porque cobri política muito tempo em São Paulo, essas pessoas que eu conheço são aliadíssimas ao Tarcísio, e eu incluo o próprio Tarcísio. Qual deles colocou os seus filhos numa escola desse tipo? Sim. Nenhuma. Ninguém quer militar dentro da escola deles. É para pobre. Eles querem condenar a pobreza a esse tipo de professor. Um falso discurso de disciplina. O problema é a falta de disciplina. Então, o cara que quer disciplinar os alunos aprende a escrever primeiro. Seria um bom começo. Mas está tudo errado. E eles usam para justificar, né, que, na verdade, a implementação da escola cívico-militar é para melhorar a qualidade. E aí começam errando desse jeito aí. E tem mais, olha, não tem a escolha é muito política desses militares, não há um cuidado de colocar, inclusive, se o policial tem bom comportamento ou não. A deputada Mônica Seixas, do PSOL aqui de São Paulo, já está questionando, inclusive, um desses militares nessa sala de aula, que teria processos ligados, inclusive, a assédio e sedução. Então, a gente tem que ter muito cuidado no que coloca dentro da sala de aula. Tem que ser professor, professora. Claro. É isso. Já tem estudos, né, e especialistas avaliando essa implementação da militarização das escolas, mostrando que não traz resultado nenhum do que eles prometem, né? Não tem preocupação com o ambiente escolar. Zero. Se vende, enfim, não melhora a educação pública. Eles não estudaram para isso, eles não fizeram pedagogia, gente. É horrível isso. Poxa, quer colocar de guarda? Coloca lá na frente da escola. Não dentro da sala de aula. É um atraso de vida. E ainda, bom, a gente trazendo essa imagem aí, que é um retrato, né, do que os alunos estão sendo submetidos. Eles estão justificando, claro que tiveram que responder, né, a Secretaria da Educação diz que todos eles vão ser submetidos a processos semestrais de avaliação. Vamos seguir aqui, ainda tem tempo para a gente trazer uma notícia internacional, gente. Opa! É uma coisa assim, impressionante para quem ainda tem a capacidade de se impressionar com o Donald Trump. Eu acho que eu já perdi essa capacidade, gente. Mas o presidente dos Estados Unidos recebeu hoje na Casa Branca o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Eles conversaram por mais de 2 horas, encontro que acabou não sendo uma armadilha. Existia essa expectativa que poderia acontecer isso.
Já caíram, por exemplo, o Cyril Ramaphosa, né, da África do Sul, e outros presidentes Zelensky, também. O próprio Zelensky da também, Ucrânia. da Ucrânia, já passou por isso, por uma situação de humilhação na Casa Branca, junto com o Trump na frente da imprensa. Mas teve até presente, Rodrigo e Chico, do Trump para o Petro. A gente vai colocar aqui na tela um cartãozinho que o Trump assinou ali. Diz que foi uma grande honra e ainda soltou um "Eu amo a Colômbia". Tá aí na tela, junto com a fotinho deles apertando a mão. Que fofo, hein? Fofinho o Donald. Donald Tomara que signifique, pelo menos esse cartão significa assim, não vou mexer lá nas tuas eleições. Sim, daqui a pouco a eleição. Se valer pelo menos para isso, que é o que eu espero aqui no Brasil também, dessa boa relação com o Lula. Pelo menos não vou fazer uma interferência muito pesada no teu país durante o processo eleitoral. Se valer essa assinatura para isso, já está bom. Lembrando que o Trump tinha chamado o Petro de traficante, de chefe de tráfico. Sim. E o Petro, que também gosta de ir para o embate, chamou, quem está me acusando é o clã dos pedófilos. Chamou o Trump, por exemplo, de pedófilo, né, pelas ligações dele com os abusos sexuais do caso do Epstein. Aliás, essa nova divulgação, né, desses milhões de documentos está envolvendo muito mais gente. Né? Daqui a pouco não vai sobrar nenhum. Não, mas eu acho curioso, assim, eles trocaram essas farpas pesadíssimas, mas hoje foram lá, se cumprimentaram, e o Gustavo Petro leva para casa esse bilhetinho fofo do Donald Trump. I love Colômbia. Não dá para saber o que esperar mesmo. Não tem como saber. Quando se trata do Trump, não tem como. Pessoal, hoje, depois do Precisamos Conversar, que vem na sequência, teremos Espiritualidade na Ação, do Frei Davi, o Caio Fábio e também o professor Marinho Soares. Reprise também do Espiritualidade que você acompanha aqui na nossa programação. Vambora? Opa! Liberados, então. Terça-feira com dignidade, né? Com noticiário. Alguma dignidade. Com muitas atualizações lá de Brasília. Amanhã a gente traz novidades também. Amanhã tem a assinatura daquele projeto antifeminicídio. Tem novidades a respeito disso. Importante. E outras notícias que a gente vai trazer aqui também na nossa programação. Pessoal, boa noite. Chico, valeu. Rodrigo. Amanhã a gente está de volta aqui no N2 e também a partir das 7 da manhã, lógico, com toda a nossa programação. 8 horas tem o Matozinho também, o piloto no N1. Isso aí. Acompanhe a entrevista. Valeu, gente. Até amanhã. Uau, que evento foi o Mapa da Mina! Dezenas de milhares de pessoas aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo. E aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? E também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos.